Olá, leitores de Marina Colasanti. Vou agora comentar com vocês, de forma breve, como Marina realiza o conto A Morte e o Rei, como ela o estrutura e como utiliza a linguagem de forma muito coerente com a temática. Veremos como tudo forma um todo em relação ao que diz e como diz a autora. Eu vou tratar, portanto, da organização do enredo, da arte de realizar a trama e um pouco sobre a arte da linguagem nesse conto. Comecemos observando que essa narrativa se desenvolve de forma linear, uma vez que ela conta os fatos de acordo com uma ordem cronológica. Mas, ao mesmo tempo, é também circular, uma vez que os personagens dão voltas e a narrativa termina por onde começou. No início, começa com a chegada da morte ao castelo. No final, com a saída da morte do castelo. Por isso, nós podemos dizer que, além de linear pela cronologia e de circular pela forma como o rei vai conduzindo essa trama com a morte, o enredo, pela estrutura e pela linguagem, se marca pelo paralelismo. São dois lados que atuam o tempo todo, lado a lado, na forma de um binômio, morte e rei. O conto trata de um embate, da luta do rei contra a morte, e dela, a morte contra o rei. Portanto, temos nesse conto dois oponentes que atuam em paralelo e de forma equivalente. Nesse esquema de paralelismo, é como se houvesse um espelho dentro da narrativa. Os fatos se refletem, as ações de um personagem repercutem na do outro. Começa na boca da noite, de forma sombria, com nuvens escuras. E termina de forma semelhante, também no miolo da noite, de forma soturna, com a presença do escuro. O conto inicia ao som do galope do cavalo montado pela morte, aproximando-se do castelo, os cascos incandescentes incendiando a grama, como Marina escreve. E fecha-se ao som do galope do cavalo montado pelo rei, distanciando-se do castelo, os cascos incandescentes queimando a grama. É interessante reler esses dois trechos, o primeiro e o último parágrafo, como eles se equivalem, como o paralelismo se manifesta. Nesse paralelismo, então, que está presente em todo o desenvolvimento do enredo, a disputa entre ambos, morte e rei, vai se manifestando, temperada pela cordialidade, pela polidez de ambos, nobres que eram. O pano de fundo são as guerras, de que ambos participam. Para os dois, o centro de interesse é o mesmo, a vida do rei. Nesse contexto do paralelismo, eles vivenciam esse embate. A morte quer levar a vida, o rei quer preservar. Assim se manifestam de forma paralela, mas também de forma oposta. Porque a morte insiste e o rei persuade. E realizam essa disputa também em um belo jogo linguístico, em uma argumentação, com expressões que tanto revelam igualdade entre ambos, como a rivalidade. O confronto se realiza, mais do que em ações, é pela linguagem. Vamos observar como as frases explicitam essa disputa.
como os discursos de ambos, morte e rei, se equivalem. Diz a morte: Senhor, em minha morada esperam por nós. Diz o rei: na minha também, senhora, somos esperados. Voz ativa e voz passiva se equivale. Espero por nós, somos esperados. Senhor, senhora. Ambos os personagens atuam, portanto, num jogo de interesses, duelando com palavras. Vamos ver novamente a linguagem. No 7º parágrafo se diz: amplas são as sombras, pensou a morte, calculando a sua parte. E mais uma vez concordou em adiar a partida. Morte e rei duelam com palavras novamente. Senhor, esperei mais do que devia, diz a morte. Esperou, é certo, mas foi bem recompensada, diz o rei. O conto, portanto, retomando o que já disse, trata de um duelo como tema e mostrando esse duelo na forma de se organizar como narrativa e também linguisticamente por meio do paralelismo. Um outro aspecto bastante significativo para observarmos sobre a arte da autora é em relação ao conflito e ao poder dos dois personagens. Os dois são apresentados com letra maiúscula, como devem ter observado no título. Os nomes comuns, morte e rei, são elevados à categoria de nomes próprios. A autora fez uma escolha, indicando posições elevadas desses personagens. Uma numa posição elevada no contexto da existência, a morte. Outra em posição elevada no contexto das relações sociais. O rei. O poder de ambos está inscrito na forma de grafar as letras. Um outro aspecto, quanto ao desfecho. Como leitores, nós preenchemos uma lacuna, um buraquinho que fica ali, algo que falta no que está escrito. Nós, como leitores, vamos explicitando aquilo que não foi declarado pelo narrador. Nós vamos lendo o que não foi escrito. Nós inferimos o que ocorreu, como muitos de vocês disseram na análise que fizeram. E nessa disputa, em que a morte realizou seu propósito, ela foi vencedora. Mas vamos pensar, haveria durante todo o texto algumas pistas indicando a possível vitória da Senhora Morte? Será que Marina Colasanti já vinha anunciando a derrota do rei quando escolheu utilizar os epítetos para nomear a morte? Esses apelidos, as alcunhas que ela utiliza? Será que as denominações para a morte, durante todo o enredo, não diziam ao leitor quem seria o vencedor? Vamos observar e vocês concluam se acham coerente. Vamos ver especificamente agora os epítetos para a morte, as expressões que Marina utiliza para qualificar a morte. Vou seguir uma ordem de como essa narrativa vai sendo contada. No primeiro trecho, que é do 1º ao 3º parágrafo, disse: e a temível foi levada à presença do rei. No trecho 3, disse: a noite, a sussurrada, novamente dirigiu-se ao rei. No trecho 4, se escreve: Senhor, disse a intransponível, depois de recolher a sua carga, já esperei mais do que devia. Então nós temos a temível, a sussurrada, a intransponível. Na sequência, o 5º trecho
a autora escreve: dias e dias se passaram, meses, anos, em que a sombria parecia não ter descanso, cortando, quebrando, arrancando. No trecho seguinte, molhada ainda a tinta, já a insaciável se adiantava, lembrando ao rei que uma outra viagem o aguardava. No trecho 7, lemos: uma noite pensou a invencível, não faria diferença. Desta forma, os epítetos se apresentam em uma gradação de sentido, culminando na vitória da morte. Em destaque, então, os epítetos para a morte neste texto são a temível, a sussurrada, a intransponível, a sombria, a insaciável, a invencível. E assim termina essa pequena obra de Marina Colasanti, revelando o duelo, a disputa, o confronto, na maneira como narra e nas palavras que utiliza. Espero que tenha acrescentado alguma coisa a vocês em relação à arte dessa grande autora, Marina Colasanti.